Hello, pessoas! Bom dia! Com Bíblia, com café e com Jesus. Hoje o cenário é um pouquinho diferente, porque eu estou viajando na casa do meu avô, vim passar umas semanas aqui, e não posso deixar de gravar o devocional quando Deus mandar, ou o nosso café terapia quando Ele mandar. Algumas pessoas, eu acho que se perguntam, né? Como que eu devo fazer os roteiros dos vídeos, de onde vem, tudo. Chama-se Espírito Santo, gente. Toda vez que eu estou lendo a palavra, fazendo a minha rotina espiritual, e quando eu leio algo que o meu espírito sente de compartilhar, eu já sei que é Deus me tocando e falando pra mim gravar, pra falar com vocês. Vocês também vão desculpando o som, estou sem microfone, então dá uma relevadinha. Hoje de manhã eu estava fazendo meu devocional e veio esse versículo lá de Ezequiel 3:22. Cadê meu óculos? Vai ser mesmo, gente. Eu uso óculos pra ler de perto, então não liguem se eu estiver colocando o livro muito pertinho. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Antes de eu trazer o trechinho aqui do devocional, ele comenta sobre esse versículo. Eu quero lembrar vocês mais uma passagem da Bíblia onde fala de Jesus no deserto. Aqui, Ezequiel descreve que Deus levou o profeta dele para o vale. Não foi para um lugar bom, foi para o vale. A Bíblia relata o que é o vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Vales são lugares apertados, lugares escuros, lugares onde a gente não quer estar. E nesses lugares Deus mostra que mesmo nesses lugares Ele está presente. Tem um salmo que fala: se eu for até o mais alto dos céus, lá o Senhor está. Se eu for até o mais baixo do abismo, lá o Senhor está. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Então Ele se encontra nesses lugares difíceis também. E Ele nos manda para lá. Tá escrito, a palavra aqui que falou: levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Deus que mandou ele para lá. Quando Jesus foi para o deserto, onde ele foi tentado por Satanás, ele não foi por vontade própria, ele não foi porque foi uma emboscada do inimigo, ele foi porque foi o Espírito Santo que mandou ele para lá. Então Deus nos manda sim para lugares difíceis, para desertos, para vales. E é lá que Ele vai nos ensinar, nos capacitar e falar conosco. No nosso deserto é onde é a nossa maior escola de vida. É a maior escola que Deus nos ensina para agir nessa terra. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo que é no deserto que Deus te capacita. Vou deixar o linkzinho dele aí para vocês verem depois. Continuando aqui, olha o que o autor fala sobre esse versículo, né? Ele pega sempre um versículo para comentar sobre ele. Você já ouviu falar em alguém muito usado por Cristo que não tenha tido, primeiro, um tempo de espera ou não tenha sofrido o transtorno completo de todos os seus planos? Você conhece alguém? Eu não conheço. Quem é muito usado por Deus, quem tem aquele relacionamento íntimo com Ele, obviamente, sempre mantendo sua rotina espiritual com Deus, essa pessoa sempre vai ser levada pelo deserto. Vai ser levada para um vale. Eu falei para vocês que eu ainda estou numa transição, eu estou mudando de ciclo agora. E eu não sei realmente o que me espera. Mas Deus sabe. Sempre foi assim. Desde Paulo, que foi enviado por 3 anos aos desertos da Arábia, quando devia estar transbordante da boa palavra, até os nossos dias de hoje. Como o amor de Deus não muda, Ele está nos amando mesmo quando não vemos nem sentimos o seu amor. Teve uma vez que eu passei por um processo um pouquinho difícil, uma prova um pouquinho difícil, que eu também não ouvi o Senhor. Não foi aquela vez que eu já contei aqui que eu fiquei 2 semanas sem ouvir o Senhor para entender que eu dependia dele. Não foi essa semana. Foi outra vez que eu orava e pedia respostas e nada, sabe? E aí depois o Espírito Santo falou ao meu espírito, falou no meu coração: mesmo você não me ouvindo, eu estou aí. Mesmo você não me vendo, eu estou aí. Mesmo você não sentindo, eu estou aí. Eu estou com você todos os dias como eu prometi. Porque Jesus falou, Deus também falou, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Só dele me lembrar que Ele está presente já é o suficiente. Às vezes a gente não vai ter orações respondidas, mas Ele vai estar ali e é o suficiente. Como o amor de Deus não muda, Ele está nos amando mesmo quando não vemos nem sentimos o seu amor. Também seu amor e sua sabedoria funcionam juntos.
E em todas as situações ele sabe o que é melhor e o que realmente contribuirá para o amadurecimento e progresso da sua obra em nós. Gente, lembrem-se de uma coisa. Quando passamos por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, não é castigo. Nem tudo, ai, Deus tá me castigando, não. Não funciona assim. E Deus não castiga, Ele ensina. Falam que quando as pessoas se tornam pais, né, pai e mãe, que tem um filho, entende melhor o amor de Deus, o agir de Deus conosco. Em Provérbios, a palavra de Deus fala que a vara, ela ensina o filho. O que é a vara ensina o filho? A repreensão, o castigo. Quando você bota seu filho de castigo, você tá ensinando ele. Você não está fazendo uma coisa ruim para ele. Porque às vezes a gente aprende muito na repreensão também. E Deus, ele também faz assim com a gente. Às vezes Deus fala não, às vezes Deus não responde. Muitas vezes Deus repreende. No meu deserto, Deus já me repreendeu demais. Uma pauta aqui que eu quero falar sobre perdão, por exemplo. Tinha pessoas que era difícil eu perdoar. Eu era aquela pessoa que, tipo, não queria mais contato, não queria falar, mas ficava aquela mágoa no coração. Não era rancor, era mágoa. Uma mágoa muito grande. E um dia Deus virou pra mim e falou assim: eu já te perdoei tantas vezes, por que você não pode perdoar? Nossa, isso me quebrou no meio. Deus, ele é muito amor, gente. Deus é amoroso. Mas Deus, ele é pai e ele repreende. Deus, ele é pai e ele também fala não. Entendem? Deus, ele é pai e ele ensina as piores situações da nossa vida. No nosso deserto, no nosso vale. Ele vai mandar a gente um dia pra esses lugares. Ele me mandou. Aprendi muito. Tenho aprendido todos os dias. E eu tenho certeza que aprenderei mais. Deus, ele só te muda de ciclo quando você está pronto e preparado para enfrentar esse novo ciclo. Porque ele não vai te mandar para um lugar onde você quer, um lugar onde as coisas, as fases serão diferentes, se você não estiver pronto e preparado para aquilo. Deus, ele não vai te perder por isso. Cada dia mais eu tenho aprendido com ele. Quando eu falo para vocês terem uma rotina espiritual, é justamente sobre isso. É sobre você aumentar tanto a sua intimidade com o Senhor para você entender quando ele te manda para um vale, quando ele te manda para um deserto, quando ele te fala não, quando ele te repreende. É na rotina espiritual, todos os dias conversando com o Senhor, que você vai entender. Quando eu leio essas passagens bíblicas, o espírito ele já tá tão quentinho. A rotina espiritual que eu tenho, ela já tá tão ativa, que eu já entendo exatamente o que Deus quer falar. Eu ainda nunca havia lido esse versículo de Ezequiel que fala do vale, que Deus mandou o profeta dele pro vale. Eu tô falando profeta, eu nem sei se realmente é o profeta, porque eu ainda não cheguei nessa parte da Bíblia. Eu ainda não li a Bíblia por completo. Mas eu estou nesse progresso, graças a Deus. Quando eu leio esse tipo de situação, é onde eu paro pra pensar nos detalhes. Uma coisa que eu quero falar pra vocês: toda vez que vocês lerem a palavra do Senhor, fizerem a rotina espiritual de vocês, enfim, se atentem aos detalhes. Deus, ele não tá naquelas coisas grandiosas somente, porque as pessoas costumam ver Deus só em coisas grandiosas. Não, não, não. Deus, ele se encontra nos detalhes. Deus, ele se encontra todos os dias da sua vida, nos seus detalhes. Do seu acordar ao seu deitar, Deus, ele está presente. Deus, ele está nos detalhes. É esse detalhe que eu reparei nesse versículo, nessa passagem. Eu mandarei você para o vale e lá falarei com você. Muitas pessoas podem ler isso e passar despercebido. Eu reparei algumas coisas nesse versículo. Primeiro, quem mandou para o vale foi Deus. Segundo, ele mandou ele para um vale. Poderia ter sido para um deserto também, poderia ter sido para uma caverna, mas foi para um lugar de dificuldade, não foi para um lugar bom. Terceiro, Deus falou que era lá naquele lugar que ele iria falar com ele, não outro. Não no quarto dele, não na casa dele, não em comunhão com os irmãos. Então, às vezes, Deus quer te mandar em um lugar só pra falar com você, só pra te passar uma mensagem que você precisa ouvir naquela fase do seu processo. E esse vale pode ser tanta coisa, gente. Ser tanta coisa. Não tem como limitar Deus em uma caixinha. Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer, quando ele quer. Então, vale pode ser muita coisa. Não deixe de frequentar lugares que você poderia estar frequentando, porque às vezes Deus vai falar ali com você. Geralmente, Deus, ele fala diretamente com você mesmo. Mas para isso, você tem que ter essa rotina espiritual, para você saber discernir, você entender o que Deus quer falar com você. Quando você não entende, e Deus já sabe que você não vai entender, Deus, ele usa pessoas para falar com você. Deus, ele faz assim, Deus, ele age assim.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse devocional. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para que mais vídeos meus cheguem até você. Aqui no canal eu sempre tenho um papinho como se a gente estivesse numa cafeteria, que é o Café Terapia, pra gente discutir algumas coisas da vida. Sempre tem essa parte devocional, onde eu sempre trago uma palavra à luz da Bíblia pra gente falar e comentar sobre ela. Meu papel aqui é te ajudar nesse processo. E se você assistiu esse vídeo, eu tenho certeza que Deus gostaria que você o assistisse. Beijos!